Agora eu vou estar aqui para falar diferente, não cantar. Vou falar outras notas. Nós vamos estar falando aqui hoje como tema de todas as palestras, Futuro da Terra. Eu vou estar abordando o futuro da Terra, mas voltado para o que é a realidade. O que é a nossa realidade? Para a gente saber o futuro da Terra, nós temos que entender o que se passa hoje. Como nós conseguimos interpretar o mundo, como nós interpretamos erroneamente a nossa realidade. A partir daí, sabendo como é a nossa realidade, nós podemos sim dar um salto quântico e fazer com que a nova era chegue à nossa humanidade. Vocês podem ver aqui que é um planeta Terra, mas aqui tem um monte de códigos, né? Alguém viu aqui o Matrix? Alguém viu o filme Matrix, a trilogia? Quem não viu, eu aconselho que veja, porque o Matrix ele fala muito sobre o que nós vamos estar falando hoje da realidade da física quântica, uma ciência de ponta que está trazendo descobertas fantásticas. Lógico, não é a física ortodoxa que nós conhecemos, a mecânica. Por isso ela chama de ponta, porque ela está abordando temas novos, é o que eu estou abordando no meu curso, sobre o poder da mente, e vão fazendo 1000 experiências, e já tem feito já uns 40, 50 anos, muitas experiências sobre o poder da mente. E conforme o ano for passando, eu vou estar colocando todas essas experiências e a realidade que tem se encontrado, né? Os fatos que têm sido comprovados. Então, vamos lá. Quando for meia hora de palestra, me avise, por favor. O medo. Para sabermos sobre a nossa realidade, o primeiro sentimento que temos que abortar da nossa vida é o medo. Nós somos apenas medo na nossa vida. Nós temos medo de tudo. Medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas, medo de não ter comida, medo de não ter casa, medo de não ser amado, medo de ser rejeitado. O medo comanda a nossa vida, comanda a nossa história, desde que a gente nasce. E isso faz com que a gente se torne sempre um padrão aceitável dentro da sociedade, para que a gente não corra riscos, para que a gente não se sinta só, ou não se sinta um peixe fora d'água. O medo do que as pessoas vão pensar de nós é o estado de percepção que impede as pessoas de fazer a diferença. Por isso eu disse que nós estamos sempre dentro de um padrão aceitável. Eu não posso ser diferente porque eu não vou ser aceito. E isso faz com que a gente se torne clone um do outro. Vocês acham que a clonagem foi feita agora? Não. Ela já existe em padrões de comportamento social. Nós nos comportamos da mesma forma porque nós temos medo de não ser aceitos. Fazemos a diferença onde, gente? Apenas onde existe uma uniformidade. E será que nós viemos aqui nessa época, bem nessa época de transformação, à toa, para sermos iguais uns dos outros? Ou cada um de nós veio com um potencial específico para ajudar nesse momento de transcendência? Eu diria que nós somos grandes rebeldes. Rebeldes que vieram aqui para fazer a diferença. Senão, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos, talvez, lá na época da Idade Média, né? Onde todo mundo obedecia e era igualzinho. Não, acho que a gente já participou de outras revoluções, né? Como disse a Mônica, acho que nós estivemos na Revolução Francesa, e sim, compartilhando de ideais, de pensamentos libertadores, de igualdade social, de justiça.
de verdade. E nós estamos aqui de novo, olha só. E o que será que a gente está fazendo para fazer a diferença? Porque nós somos 7 bilhões, praticamente, encarnados. E ainda não somos a diferença. Ainda nós temos a vidinha igual um do outro. Vai. Como nossa vida é estruturada? Eu percebi, né, que uma cadeia de eventos foram acontecendo na minha vida e tinha um objetivo para isso acontecer. Né? Um monte de coisas que eu fui decidindo fazer e que às vezes parecia sem sentido, hoje para mim faz sentido. Então, por exemplo, eu comecei me formando em matemática. Gente, né? Eu comecei fazendo matemática, por que será? Né? Próxima. Depois eu terminei a faculdade e não tive dúvida, me matriculei numa escola de música. Né? Foi batata, eu percebi, não, preciso dirigir melhor. Aí fui para a música, coisas completamente diferentes. Uma que trabalha a razão, a lógica, o outro que trabalha a intuição, a criatividade. Me formei em música. Próxima. Depois eu fiz gerenciamento de informações, gerenciamento de sistemas. Fiquei pensando, por que mesmo eu fiz isso? Parecia uma loucura. Eu fui me pós-graduar e não fiz uma, não, fiz duas. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo comigo? Não é? Para que eu fiz isso? E eu diria que foi uma das grandes coisas que eu fiz, porque no geral da minha vida, eu aprendi muito a olhar o todo, a perceber como funcionavam as partes, conseguir fazer ligações entre elas. Isso é gerenciamento de informação, de sistemas. Isso me ajudou muito. Depois, puxa vida, eu pensei que eu fosse uma gatinha, mas eu resolvi olhar para o espelho e eu vi uma grande leoa, né? Foi um processo de autoconhecimento que eu fui à busca. Aí eu falei, gente, mas por que mesmo que eu estou fazendo isso? Eu sou formada em matemática, eu fiz música, gerenciamento de informação, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu vi uma fera dentro de mim e comecei a ter esse processo de autoconhecimento, mas para que servia tudo isso? Próxima. Aí eu comecei a estudar musicoterapia, não cansava, né? Aí eu falei, não, já que eu canto, eu quero estudar, dentro desse autoconhecimento, alguma coisa que o canto possa ajudar as pessoas. E fui conhecer o poder da música cientificamente. Não me conformei, fui fazer psicanálise. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não paro nunca, que aquariana é essa? Por quê? Eu tinha sede de entender o mecanismo da psique humana, porque eu queria poder mexer no comportamento, no humor das pessoas, cantando. Eu queria entender por que a minha cabeça fazia tanta loucura, por que eu era tão restrita e limitada em algumas coisas. E fui caçar, fui atrás. Falei, não, só a psicanálise vai dar jeito em mim. E foi aí que eu descobri que eu era muito mais louca do que eu imaginava. Né? Não me deu sanidade, me fez descobrir a loucura. E comecei a conhecer a ufologia. Comecei a conhecer os conceitos dos seres extraterrestres, daqueles que eu admiro, que são mais evoluídos. E aí, tudo começou a se encaixar. Próxima. Comecei a juntar o quebra-cabeça para entender o todo. A matemática, que fez eu desenvolver muito a minha lógica, fez eu estar com o pé no chão, ser racional na hora necessária. A música, que desenvolveu o meu lado direito do cérebro, minha intuição, minha criatividade. Gerenciamento de informações, que fez com que eu unisse as coisas, os meus 2 hemisférios cerebrais. A psicanálise, que fez entender todo o meu mecanismo, lógico, principiante, né? Eu posso dizer que eu sei 1% de mim, mas que fez todo entender emoções, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu sofro o que eu sofro, por que eu sou assim, ai meu Deus, quem sou eu?
E eu comecei, então, a juntar as peças e a entender o todo. E aí eu comecei a reparar, né, com aquela visão holística, vendo que nós, normalmente, só focamos em uma única coisa. Nós somos restritos na maneira de pensar. Uma única coisa nos interessa, e normalmente é sobreviver. A gente tenta se salvar a pele de qualquer jeito, porque nós nos sentimos ameaçados o tempo todo e focamos nisso, no risco de não ter o que nós precisamos ter. Embora a gente tenha que se preocupar com a sobrevivência, nada impede que a gente tenha uma visão periférica de tudo o que está acontecendo. Eu estou focada, e é bom estar focado em alguma coisa, eu estou focada em alguma coisa que eu tenho que fazer, mas eu tenho que olhar o todo, como tudo funciona. Eu não posso me fechar no meu umbigo. Eu tenho que conseguir ver tudo o que está acontecendo e todos que estão à minha volta. E isso é uma coisa que nós não conseguimos quase nunca. Por que será? A nossa vida é cheia de coisas para fazer. Existe um costume, um comportamento de nós estarmos com milhões de coisas na mente para fazer ao mesmo tempo. Milhões de caminhos a serem seguidos que eu tenho que estar decidindo para onde eu vou. Hoje a nossa vida é extremamente burocrática. Eu tenho que ver não sei o que do carro, o licenciamento do carro está vencido, não, mas é normal o escapamento, é normal o licenciamento, mas está vencendo o seguro do carro. Não, mas não é só o carro que eu tenho que pensar, é a casa. A casa está despencando, eu preciso dar uma pintura na casa, então eu preciso comprar uma casa, então eu preciso estudar não sei o que para poder conseguir não sei o que lá. E a gente tem milhões de coisas para se preocupar, principalmente com a burocracia. Quem inventou a burocracia? Não é? Existe um padrão, né, da sociedade, da formação, da estrutura da sociedade, que faz com que a gente o tempo todo fique distraído. Não sabe para onde ir. Quem aqui não tem uma lista imensa para fazer diariamente e não consegue fazer metade? Não é assim? Eu sou assim. Problema sério. Eu consigo fazer 50% do que eu disse que faria. Por quê? Porque a gente vive perdido tentando só resolver problemas. Quantos de nós não tem que ir na Eletropaulo resolver problema, não tem que ir no Semasa, ou então não tem que resolver na net, porque deu problema na minha internet, deu problema na minha televisão? A gente vive resolvendo problemas. Não flui, não é? Então, nós estamos o tempo todo com milhões de informações e não conseguimos ter foco de nada. Nós não sabemos quem somos, para onde vamos, e não conhecemos a nossa realidade. Nós não conseguimos conectar esses pontos que eu estava falando, por exemplo, que eu tentei conectar na minha vida, e conectei uma partezinha só, mas a gente não tem noção, não consegue fazer ligações, não consegue entender por que a nossa vida é o que é, o rumo que tomou. Porque nós não temos essa visão do todo. Os nossos pontos estão muito perdidos. Nós não conhecemos a realidade como ela é. Vai. Agora, quando a gente consegue fazer uma ligação entre muitos pontos, tendo aquela visão total que eu falei, nós descobrimos que o mundo é extraordinariamente diferente do que vemos quando nós conseguimos conectar os pontos. A gente percebe uma lógica que não é revelada na mídia, que não é revelada nas novelas, que não é revelada nas escolas e em lugar algum. E a gente acaba vendo que nós estamos num campo de concentração global, como se estivéssemos num campo de concentração. E vocês vão ver por quê. Porque tem muita coisa que acontece que não faz sentido. Quem aqui é a favor do capitalismo? Quem aqui é a favor do comunismo? Nós sabemos muito bem que essa estrutura que nós temos na sociedade
econômica, ela é competitiva e ela tira de nós o todo, o uno, faz com que nós sejamos individualizados e competitivos. E isso tortura a sua mente, a sua mente, a sua mente, a minha mente, porque eu tenho que estar o tempo todo competindo. E se eu tenho dificuldades e falta de ética, eu passo a perna em quem precisar. É isso? Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa por trás muito esquisita? Porque se eu tivesse que escolher, eu não escolheria isso? Que realidade é a nossa? Eu estou falando aqui de conspiração porque eu vou falar en passant. Aliás, tudo que eu vou falar vai falar muito do governo oculto, da escravidão transformando a nossa realidade. E a Mônica vai dar um monte de fatos que vão estar trazendo isso que eu estou abrindo e dando passagem para ela estar continuando. O truque dessa conspiração é que os escravos não percebam que são escravos. E assim, nada fazem para sair dessa condição. Nós nos sentimos escravizados? Você se sente escravizada? Você se sente escravizada de um sistema, de coisas que você fala, por que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso? Mas nós aceitamos isso. Mas mesmo assim, eu sou livre, não sou? Ninguém me prendeu numa cadeia. Eu posso pensar o que eu quiser. Engano seu. Enquanto isso, enquanto a gente está sendo ludibriado na realidade, nós vemos assim a indústria farmacêutica brincando com a saúde do ser humano, com toda a nossa imunologia, brincando com doenças fabricadas em laboratório, brincando com remédios que curam, que, na verdade, destroem o sistema imunológico. Nós vemos as fraudes bancárias, a mentira que é o sistema econômico mundial, baseado em nada, no vazio, em papel. Nós vemos as fraudes policiais, a vergonha que é quem deveria defender a lei, as guerras planejadas, que é uma vergonha muito maior para o ser humano. Saber que é tudo planejadinho, saber que foi tudo combinado, tudo entre amigos, para ganhar dinheiro e poder. E nós estamos quietos, porque nos sentimos livres, não é? Próxima. Qual é a natureza, então, da realidade em que vivemos? Alice no País das Maravilhas? Será que nós vamos ver realmente quão fundo é o buraco da toca do coelho? Que realidade é a nossa? A ilusão do que é o mundo é exatamente igual ao sistema de controle. Existe, sim, um sistema de controle de massa. Porque nós somos abundância, nós somos riqueza, nós somos divinos em nossa essência. E por que a gente está sempre desse tamanho? Fazendo um nada na sociedade, apenas correndo para sobreviver. Tem alguma coisa errada aí? Então é feita uma imagem de ilusão do planeta, de tudo isso que nós vemos. Que ilusão é essa exatamente? E qual é a realidade? Nós temos, então, aqui, nessa bifurcação, sempre os dois caminhos. A Mônica sempre tem 3 caminhos, né? Aqui tem 2 caminhos que a gente pode seguir e que depende muito da nossa escolha. Eu posso seguir e estar preso, continuar a ser escravo, continuar nessa realidade ilusória, ou eu posso também escolher quebrar essas algemas e essa grade e ter uma amplitude de consciência muito maior. Nós podemos escolher ser clones. Não, isso nós já somos. Nós somos todos iguaizinhos, entre aspas. Vestimos mais ou menos as mesmas roupas, no mesmo padrão, vemos os mesmos filmes, as mesmas, não é?
as mesmas informações, mesmas escolas, mesmos tipos de profissão e assim por diante. Mas somos iguais? Ou então, nós escolhemos a liberdade verdadeira, sendo seres muito mais conscientes. Se conformar com o mundo, como nos disseram que o mundo é. Nós temos aqui, vocês já ouviram falar, os indianos falam muito do véu de Maia, que é a grande ilusão que é isso aqui tudo. Nós nos conformamos que a dor faz parte da vida, que eu preciso sofrer para ser feliz. Estou certa? Que nós nascemos para pagar tudo. A gente paga quando nasce, paga quando vive, paga quando morre. Então, nós nos conformamos que a vida é cheia de dor, cheia de sofrimento, de abnegação, de martírios, de pesos. Mas quem foi mesmo que disse isso? E a gente se conforma, por isso que a gente aceita um monte de coisas que vem em cima da gente. Mais imposto. Tudo bem, essa é a vida, né? Mas CPMF, de novo? Sim, precisamos. Vá lá, né? Não tem outro jeito. E assim a gente vai se conformando com tudo o que nos jogam e a gente aceita. Mas eu sou um ser diferente. Eu nasci diferente, eu tenho potenciais diferentes. Não preciso ser um clone próximo. E aí, quando eu descubro que eu sou diferente, eu sou um peixinho nadando contra a maré. E eu sinto que o bicho pega, porque tudo fica mais difícil. Imagine a gente indo num sentido contrário de 7 bilhões de pessoas. É uma energia um tanto quanto pesada, quando sozinhos. Próxima. Mas eu sou um ser lindo e especial e eu não preciso estar num cardume de peixes andando nas mesmas direções que um cardume que tem um pensamento coletivo. Eu posso pensar por mim. A chave de tudo é a consciência. A consciência ela está muito além da intelectualidade, está muito além da mente. Ela está muito além do corpo, ou daquilo tudo que eu vejo aqui. Ela está realmente manifestando a luz que eu sou, o ser de luz que eu sou. Controlar a maneira de como percebemos a nós mesmos e a realidade do mundo. Como é que eu me vejo? Como é que eu vejo o mundo? Essa maneira que eu vejo o mundo, gente, é controlada. Eles fazem com que a gente veja exatamente o que eles querem que a gente pense que é verdade. Com isso, é que nós nos comportamos exatamente como querem. Porque eles fazem uma ilusão da gente acreditar que somos aquilo que realmente não somos. E que o mundo é aquilo que o mundo realmente não é? Confuso? Não, bem real. Libertar a mente. Então, a nossa mente está muito presa para acreditar nessa realidade que nós estamos aqui hoje. Nós temos que libertar a mente das escolas, achando que escola ajuda alguém, que a escola tem o intuito de criar seres livres e conscientes e equilibrados dentro da realidade real. Não, as escolas são feitas para fazer com que, desde pequenininho, a gente se discipline exatamente no que eles querem que a gente acredite que seja verdade. Big Brother Brasil, reality show, essa é a vida. E todo mundo fica grudado para ver qual vai ser a próxima festa, o próximo barraco que vai acontecer, porque a gente gosta de barraco. Não é não? Uma futriquinha, uma briguinha aqui é um show, não é?
E a gente vive achando que isso é a realidade. E não é. Isso aqui é exatamente para escravizar os tontos que adoram. Né? E olha, a garotada adora. Olha lá, minha filha é uma. A mídia, nós precisamos tirar a ilusão de que a mídia, ela vem dando informações reais. A mídia, ela é inteirinha comprada. Tem repórteres com boa vontade, com muito boas intenções, mas eles não aguentam a pressão, porque a ordem vem de cima. O que é que eu vou falar? Agora você vai ter que dizer isso, agora você vai ter que dizer aquilo, faça uma reportagem falando mal disso, falando mal daquilo. É muito básico. Nós vemos que a mídia hoje, ela divulga o quê? Sangue, desgraça. Por que será? Elas querem que a gente acredite que o mundo é horripilante. Não é? Tem coisas ruins? Tem. Mas é a maioria das pessoas? Não. E um que faz no meio de 1 milhão tem uma projeção gigantesca. E o mundo vira isso. E eu aceito que o mundo é um perigo. Parar de acreditar, we can, né? Achar que a plataforma de política é verdadeira. Quem é que manda? Isso aqui é uma figurinha, não manda nada. Ele é mandado, deve ter uns 6 níveis acima do presidente dos Estados Unidos. Hoje quem manda não é o governo, são as empresas. Os grandes grupos, não é mais governo. Próxima. Deixar de acreditar nas fraudes. Achar que isso daqui foi uma coisa planejada pelo Oriente Médio e tudo mais. Achar que nós somos tontos e de não analisar que isso tudo foi combinado. Tudo foi combinado entre governos, com que interesse? E a gente é inocente? Acha realmente, né? Coitado das 3.500 pessoas que morreram no World Trade Center, quando os judeus todos não foram trabalhar naquele dia? Coisa estranha. Próxima. Parar de acreditar nas figuras que criam terror no mundo. São pessoas criadas, figuras criadas para criar terror na gente, medo, pavor, raiva, ódio, intolerância. Próximo. Aquecimento global. Existe muita mensagem mentirosa dentro do aquecimento global. Se fosse realmente tudo o que dizem, os Estados Unidos teria sido o primeiro a assinar o Tratado de Kyoto e não assinou. Negociou com o Brasil para pegar a parcela brasileira. Isso é uma vergonha. E ainda acha que a gente acredita nessa papagaiada. Indústria farmacêutica, não precisa nem falar. Hoje, eu diria que é a maior riqueza do planeta, a indústria farmacêutica. É uma brincadeira. Eles brincam com a gente. Eles pouco se importam com a minha dor. Pouco se importa com quem a gente perde, porque a cura do câncer existe e eu não quero nem saber. Quimioterapia é muito mais sofrido, eu gosto disso, e também dá muito mais dinheiro. Isso é uma vergonha. Esse é o planeta que nós fizemos para nós? Nós, porque eu digo na média de idade de 40, 50 anos, são as pessoas que criaram tudo isso aqui. Próxima. Medo. A minha mente está aprisionada pelo medo. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de existir. Eu tenho medo de andar na rua, eu tenho medo de abrir a janela do meu carro, eu tenho medo de falar com estranhos. É o medo. Essa é a realidade?
tirar da nossa mente que nós somos simplesmente espectadores de uma vida passando, como um filme na nossa frente, que nós não podemos nada, que nós não somos nada, que nós não conseguimos. Isso aprisiona a nossa mente, porque a gente pode sim, a gente consegue sim, a gente é sim. E aí, então, nós temos diante de nós, sermos clone ou conscientes. Nós temos que escolher. Hoje, a microchipagem, um processo que está avançado no planeta, e que todos que não entrarem nesse sistema vão ser marginalizados. Mas nós vamos ser um número muito bem controlado. Tudo o que a gente faz, onde nós estamos, tudo será controlado. Por que será? Já é, né? Nosso cartão de crédito, cartão do banco já rastreia a gente onde quer que a gente vá. Aqui, alimentos. A indústria alimentícia brinca com produtos que tiram a nossa capacidade de concentração, que tiram a nossa inteligência, a nossa condição de discernimento. É um monte de coisas que eles enfiam de drogas dentro dos nossos alimentos. Próxima. E as crianças são o alvo principal, porque é cedo que eles querem. Quando não é no alimento, é no Aldol, dando remédios de tarja preta para crianças hiperativas. É um assassinato de consciências. E todo mundo adora, fala, não, eu tomo tarja preta. Tem até orgulho de dizer. É o fim. Por quê? Porque a pessoa está tirando a consciência, a condição de discernimento daquele ser. E eles têm esse intuito. E nos nossos alimentos isso já existe. Próxima. E tem gente que vira e fala, nossa, mas tudo está bom para mim. Minha vida é boa. Eu tenho empreguinho. Eu ganho meu saláriozinho. Eu tenho minha casinha, eu tenho meu carrinho. Quando eu não tenho um carrinho, eu tenho 2 carrinhos. Tenho meu computador. Quando dá meu notebook. Fantástico. Está tudo bom para mim. Do que é que você está reclamando, Margarete? Próxima. Só que a gente se esquece que para enterrar a cabeça na terra, nós precisamos ficar de joelhos. E é como nós estamos hoje, de joelhos. Você acha que você é livre? É ótimo ser livre, porque eu ando para onde eu quero, vou viajar, vou para o outro lado do mundo, volto, porque eu trabalho no que eu quero, eu penso o que eu quero. Você não pensa o que você quer, você pensa o que querem que você pense. Você não faz o que você quer, você faz o que dá para fazer para sobreviver. Não é assim? Nós temos as mesmas oportunidades, todos aqui? Não temos? Então, não existe um patamar único para todos crescerem. Existe, sim, gente para todo lado correndo para ver se não morre de fome. Não é? Nós não somos livres. Nós nos auto-enganamos. A gente acha que está tudo maravilhoso. Não é? A gente fala, não, mas está tudo bem. Né? E fica assim, que nem um urso, querendo entrar. Olha para uma portinha desse tamanho. Né? Não, mas está tudo bem, estou feliz. E aí nada muda, porque realmente eu me conformo com o que é. E eu fico com uma tapeira enorme, né? Eu só olho para baixo, só consigo ver nessa direção aquele focozinho e nada mais eu enxergo. E a gente fica emburrecido. O futuro, 2012, o que será? Leite de líquido para agora, é nesse exato momento, porque é o que eu tenho, é o agora. Porque se eu não mexer no agora, ou eu fico assim, e se eu continuar assim, eu vou acabar assim. E nós já vemos que isso está acontecendo no mundo inteiro. Sempre uma ameaça de terceira guerra mundial. E a guerra já acontece. Ela nunca deixou de acontecer. A Guerra Fria está aí. Estratégias muito mais
elaboradas estão sendo utilizadas. Eu acabo muito bem com o povo, como estão acabando com o Japão. Eles estão acabando com o Japão? Não, com a economia japonesa. É bem diferente. É uma estratégia inteligente. Para que eu vou pegar em arma, matar, ter médico para depois curar? Bobagem. Eu pego na base, eu destruo a sociedade. Luther King já dizia, a medida de um homem não é feita quando ele está em seu momento de conforto, mas quando está em momentos de desafios e controvérsia. Nós não estamos no momento de desafio? O planeta Gaia não está dizendo para a gente, olha, acorda, está num ciclo novo, nós precisamos nos mexer. Se o planeta está dizendo isso, quem somos nós para dizer que não? Nós somos um ser só, com a Terra, um ser vivente, pulsante. Nós estamos na mesma sintonia que ela. Então, agora é o momento de controvérsia, e agora a gente pode ver quem veio fazer a diferença. Nós percebemos que milhões de pessoas estão despertando. Por que é que nós estamos aqui? Me contem. Para passear? Né? Eu não estou fazendo vocês rirem para ser uma comédia, para me distrair. Não, nós estamos aqui porque nós estamos despertando. Nós estamos com vontade de entender o que acontece com a gente. Por isso é que nós estamos aqui. E esse é um fenômeno que acontece no planeta inteiro. Não é só aqui. Energia de 2012? Com certeza. Energia de nova era. E é o momento, então, de questionarmos, de indagarmos. Quem somos? O que fazemos aqui? Qual é a nossa realidade? Não é à toa que você, eu, todo mundo está aqui. Nós temos um propósito. Nada é ao acaso. Nós já sabemos disso, é uma lei. Temos que entender o seguinte, ciência, política, mídia, tudo, todos os grandes sistemas de controle dizem exatamente a mesma coisa. Parem com quem diz a verdade. O Wikileaks está aí. Esse já era. Alguém já ouviu falar dele ultimamente? Já era. Porque quem expõe a verdade hoje é decapitado, né? Como antigamente. Só que ele some do mapa. Ninguém sabe, ninguém viu. Não é assim? Mas todos os sistemas. A ciência tem essa mania, política muito mais, a mídia muito mais. Fisicalidade não existe. Não existe um lá fora. E aí nós vamos entrar na realidade quântica. Tudo que a gente vê aqui fora existe só aqui dentro. O cérebro, segundo os neurologistas, é feito de imagens. Tudo ele transforma em imagens. Tudo. Então, o que eu estou vendo agora, vocês que estão me vendo, é uma imagem criada dentro da cabeça de vocês. E não fora. É o primeiro conceito que nós temos que entender. Vai. A matéria é simplesmente energia de vibração. A gente sabe que é uma vibração, não é? Toda a matéria vibra. Einstein já veio aqui dando essa novidade para a humanidade. Mas é uma vibração lenta, pesada, condensada, que é essa aqui, né? Que a gente apalpa e bate. Mas a vida é um sonho. Não existe a morte. Nós somos a imaginação de nós mesmos. Se tudo que eu vejo está aqui, eu imagino como eu sou aqui, dentro da minha mente. Se tudo é vibração, é onda, como é que você pode ser assim se você é onda? Na verdade, você é uma onda que meu cérebro interpretou, criando uma imagem. Simplesmente.
Essa é a linha central do sistema de controle que nós estamos abordando. Controlar a nossa imaginação de nós mesmos. Tudo que eu falei, ciência, mídia, governos, política, escola, bibi, tudo isso faz com que a gente vá formando a ideia do que é o mundo e do que eu sou. Eles manipulam a nossa maneira de enxergar como nós somos. E assim nós definimos. Imaginamos que sabemos quem somos. Mas quando eles vão trabalhando isso na mente, é muito fácil enganar a mente, gente. Muito fácil. Vocês estão vendo aqui? Não parece um cara numa cachoeira? Uma sereia, né? Está lá, parecendo uma sereia. Muito bem. Isso daqui é uma pintura. Dá para vocês verem? É uma pintura no chão. Não parece tridimensional? Parece, né? Parece que tem um buraco aqui. Não, na verdade, isso é o chão. E a nossa mente pode decodificar como tridimensional. Próxima. Olha só. Não parece que ele vai cair? Que ele está lá no pau de sebo? É pau de sebo que chama isso? Então, isso daqui também é um chão, é uma pintura. Mas ela pode enganar a mente, né? À primeira vista de relance, ela engana. Próxima. E essa aqui? Não parece que é um cara com uma mangueira e a água correndo? Isso tudo aqui é uma pintura. Inclusive a água, inclusive a mangueira. Não, essa mangueira é pintada. Enganou. É muito fácil enganar a nossa mente, o que os olhos estão percebendo. Próxima. Aqui, um cara que vai mergulhar, mas ele vai mergulhar no chão, né? Porque ele está no chão. Ele vai quebrar a cabeça. Mas eu posso ver uma tridimensionalidade. Aqui, o que vocês estão vendo? Um velhinho cabeludo? Ou então um cavaleiro? Outro cavaleiro? Quanta coisa eu não posso ver aí? Como é que chama, Mônica? Não, não. Não. Pareidolia. Nova palavra que a Mônica achou e que eu não consigo guardar. Pareidolia, quer dizer, eu olho para uma figura e vejo o que eu quero ver. Eu interpreto conforme o meu código interno, eu decodifico. Próxima. Einstein já disse, a realidade é uma ilusão, embora seja uma persistente. E é uma persistente porque a gente vem desde pequenininho ouvindo as mesmas coisas e todos os sistemas de controle dizendo a mesma coisa, mas ela é uma ilusão. Hoje os jogos virtuais se aproximam muito bem da realidade que nós somos. Os jogos virtuais são pixels numa tela, que agrupados fazem movimentações, fazem jogos, criam cenas, situações, circunstâncias. Isso sim, de uma maneira muito tosca, tá? Porque nós somos muito mais elaborados em termos de digitalização e do que é virtual. Mas eles começam a dizer exatamente mais ou menos como é a nossa realidade, a real realidade. A realidade de um universo virtual, um sofisticado jogo de computador. O computador ele veio realmente para começar a rascunhar o que é a nossa realidade. Um monte de ondas decodificadas eletricamente pelo cérebro. Aqui fala, né, da nossa realidade, os jogos tecnológicos, representando a nossa vida, que é mais ou menos da mesma forma, como se fosse um holograma. Vocês já ouviram falar de holograma? Próxima. Aqui, simuladores de voo, onde as pessoas podem fazer simulações de voos muito reais e ver as consequências daquilo. Posso colocar óculos, né? Determinados óculos, em que eu vejo como se eu estivesse no local.
Eu estou criando uma realidade virtual? Tem pessoas, médicos, que fazem o seguinte: uma pessoa vai se tratar de queimadura. Eles colocam uma imagem para aquela pessoa que está sendo tratada, enquanto está sendo tratada a queimadura, põe imagens de geladas, coisas que estão todas ligadas ao frio. Por quê? Porque o corpo dela, a hora que vê aquelas imagens, interpreta como se estivesse frio. E aí o cérebro decodifica, está frio, e começa a baixar a temperatura do corpo para facilitar o tratamento. Está enganando a mente? É fácil? Então, uma maneira, sequestrar os nossos 5 sentidos, que funcionam com informações digitalizadas. Eu estou ou não acreditando em algo que não é verdade? Quando eu vejo uma figura que parece tridimensional, mas não é. Quando eu estou, por exemplo, com as mãos e um óculos específico e eu toco coisas que, na verdade, não existem. Eu simulo movimentos que, na verdade, só os meus olhos estão vendo e acreditando que seja verdade. Quando eu tenho ali uma máquina ligada ao cérebro, quem está comandando ali? São informações digitalizadas, virtuais, que são comandos que vão para o cérebro para que faça os movimentos musculares no sistema nervoso. Eu estou enganando ou não os meus sentidos? É fácil enganar os sentidos, não é? Então, é assim que o sistema de controle age. Enganá-lo para acreditar que algo está acontecendo quando, na verdade, não está acontecendo. É isso que eles tentam fazer o tempo todo. Criar uma realidade que a gente acredite que ela existe. E nós acreditamos. Nós somos um computador biológico, não é? Nós temos o nosso centro nervoso, nós temos a nossa mente comandando, o nosso cérebro comandando todo o computador com os meridianos que nós temos, com as glândulas, todas comandando o nosso corpo, não é? E esse computador biológico, próxima. No nosso universo metafísico, que eu chamo de universo metafísico porque eu estou falando em ondas, eu já não estou falando daquele universo que a gente cria uma imagenzinha bonitinha, mas um universo que vem em ondas, simplesmente em ondas. Tudo é feito em ondas, né? A base da realidade é feita em ondas. Então, tudo é informação em forma de onda. Se eu pensar nisso, quando eu vou começar a ver uma paisagem, isso aqui parece o quê? Prédios, né? Parece um monte de prédios. Então, é como se fossem prédios, vamos dizer assim. Que a ideia é o seguinte: eu recebo essas ondas, essas informações em forma de onda, e o meu cérebro vai começar a transformar isso em sinais elétricos e a decodificar isso, construindo, passo a passo, uma imagem na sua sequência. A construção da informação em ondas é decodificada pelo nosso computador biológico para o que chamamos que estamos, para o que achamos que estamos vivenciando. Então, nós começamos a construir essas ondas em imagens, criando essas imagens. Na verdade, o que nós recebemos foram ondas construídas aqui dentro, criando imagens. Tudo o que está fora, na verdade, está dentro. É isso que nós temos que perceber, que o mundo aqui fora, ele é um mundo aqui dentro. Tudo acontece na mente, como exatamente uma internet wireless, sem fio. Se você for percorrer uma internet, começar a correr os fios, o que você vai achar do outro lado? Nada, a não ser informações digitais. Você não vai encontrar aquele filme que você viu, você não vai encontrar aquele site que você leu. Tudo está em bits, em bytes, em megas, em terabytes, não é? Tudo está virtual, não é real. E isso se aproxima do que é a verdade. Então, os nossos 5 sentidos, a vibração se torna sinais elétricos de todos os sentidos, dos 5,
que é onde eles querem que nós estejamos, nos 5 sentidos, muito fáceis de ser enganados. O cérebro, então, cria um holograma através desses sinais elétricos. Então, tem já reportagens, muitos jornais de TV estão fazendo hologramas, não é? Colocando as imagens construídas do holograma, né, que são as informações digitalizadas, criando uma imagem que é exatamente isso que nós somos. Está vendo aqui? O dedo entrando, na verdade, é uma imagem construída. E nós criamos mentalmente esses hologramas. Próximo. Então, quem não viu Matrix, mas quem viu vai se lembrar. O Neo faz a pergunta, isso não é real? Mexendo na cadeira, né? Quando ele procura saber a verdade. Por isso que é um filme interessante. Aí, o amigo dele, qual que é o nome do amigo dele? Morpheus, com um nome interessante. O que é real? O que você define real? Se você está falando sobre o que você sente, cheira, degusta, vê, então real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Apenas isso. Então imagina só se a gente pudesse manipular a maneira como o cérebro interpreta a realidade. Essa é a nossa grande arma, a nossa grande ferramenta. Conseguir manipular a maneira como o cérebro interpreta. E como é que a gente pode fazer isso? Os 5 sentidos, né, interpretam a realidade. O som é um deles. Então, entra aqui ondas análogas, né, analógicas, que você vai ouvir e, depois de passar por todo o mecanismo, ele vai virar sinais elétricos. O som só existe porque o meu cérebro interpretou assim. Antes de interpretar, ele era só onda. Depois que o meu cérebro passou pelo crivo do meu cérebro, eu interpretei o som. Próxima. O paladar é a mesma coisa que a gente tem lá, né, as células degustativas, que a gente percebe o que está comendo e passa como sinais elétricos para o cérebro interpretar o que você está comendo. E como estado de hipnose, como foi feito aqui. Se o Nelson desse uma cebola e falar para ele, ó, coma essa deliciosa maçã, a pessoa ia comer e falar, ai, que maçã deliciosa. Porque, de alguma forma, o Nelson pegou um caminho, um ponto exato, e falou para ele, olha, interprete isso nos seus sinais elétricos como sendo uma maçã. É isso que ele faz. Ele vai direto no ponto da interpretação do cérebro. E, de alguma forma, ele conseguiu fazer isso e a pessoa interpretou que aquilo é uma maçã. Mas aquilo é uma cebola. Eu vi isso acontecer na televisão, que é virtual. Então, imaginem vocês como é fácil enganar os 5 sentidos. Próxima. O movimento, que é uma coisa que eu vou falar na próxima aula, que já é mais complexa, sobre o filósofo Zenão, um filósofo grego, que criava assim uns paradoxos muito grandes, e ele falou que o movimento não existe, que o que a gente vê, por exemplo, numa xícara de chá caindo, é simplesmente um filete de líquido parado enchendo um copo. Você só vê isso. Mas o movimento é uma sequência de cenas paradas. Estranho, né? O movimento é uma sequência de cenas paradas. Não é? Uma sequência rápida. Sabe aquela revistinha do desenho que você faz e você vê o desenho andando? Isso é efeito Zenão, outra ilusão. Então, nós estamos em estado de hipnose. Muito mais do que a gente possa imaginar. Não é? Próxima. Estado de hipnose porque criam crenças daquilo que eles acham que é real. E olha, nem todo mundo sabe, hein, que faz isso. Eu não posso acusar médicos, acusar cientistas e políticos dizendo que eles sabem de... Não. Eles simplesmente são mais um, são iguaizinhos aos outros.
Eles não sabem nem o que estão fazendo, mas eles sempre colocam na cabeça da gente crenças daquilo que é real. E isso vale para a escola, vale para a mídia televisiva, escrita, vale para a medicina, vale para a reportagem, vale para políticos. Todos eles trabalham num sistema de hipnose, de colocar crenças na nossa cabeça. Como é a cebola no lugar da maçã. Como é que nós somos escravos da mídia? Não é? Eles conseguem tudo o que eles querem. De que forma? Você cria um problema e acha alguém para pôr a culpa. Não é? O que aconteceu lá com as Torres Gêmeas? Não é? Acharam um culpado. Aí você divulga na mídia a versão que você quer que o povo saiba. Olha, foi o Bin Laden. Ele foi treinado. E por nós. Estou me sentindo culpado por causa disso. Não é? Vejam só, ele é um terrorista. Aí faz com que o povo fique furioso, irritado com a notícia. Porque todo mundo ficou bravo, falou, mas que bandido do Bin Laden, né? Esses caras do Oriente Médio, já começou. Meter a lenha, fazendo exatamente o que eles querem. O povo pede soluções, mas o que você vai fazer a respeito? Cadê o orgulho do americano? Cadê o brio? Não sei o quê, um povinho desse fazer isso com a gente? Não é? Aí é fácil. Quem criou o problema tem a reação que eles querem. Propõe a solução que queriam desde o início. Quem pediu? O povo. Vocês não pediram uma solução? Eu dei. Cacei meio mundo. Enforquei outros. Não é? A gente nem sabe o que o Saddam Hussein tinha para dizer. Foi enforcado. Mas, com certeza, ele tinha muita informação que nos interessava. E isso acontece com tudo. A manipulação fazendo com que a gente tome decisões que eles querem que a gente tome. É assim que nós somos manipulados. Próximo. Então, nós temos aqui uma internet holográfica. E o celular tocou. Virtual, mas tocou. Uma internet holográfica, rede mundial. Tudo isso aqui é uma holografia criada aqui dentro. O que é a internet que nós já falamos, né? Ela só existe na tela. São circuitos elétricos. Ela não existe do outro lado, na ponta. Você não vai ver nada palpável. Você só vai ver na tela. É assim que é a realidade. O que é um filme, uma TV? Né? Você está vendo uma cena. Se você for correr os fios, você vai chegar numa antena, vai chegar não sei aonde, e só. Aquilo não está acontecendo, não é? Então, todo mundo aqui, com seu notebook, procurando uma onda, não é? Para se sintonizar. Próxima. Por que será, então, que a gente vê a mesma coisa, todos veem a mesma coisa? Então, todo mundo aqui, né? Nós temos uma realidade ilusória coletiva. Nós criamos e fomos criados para ver as mesmas coisas. Por isso, todo mundo vê as mesmas coisas. Então, a Matrix diz, a Matrix está em todo lugar. Está em nosso redor, neste local. Você pode vê-la quando olha pela janela, que ele fala que a Matrix é isso aqui, essa ilusão criada, né? Ou pelo computador. Você pode senti-la quando trabalha, quando paga seus impostos. E o mundo foi colocado diante dos seus olhos para que você não visse a verdade. Que verdade? Pergunta o Neo. Aí fala o Morpheus, de que você é um escravo, Neo. De que nasceu num cativeiro, numa prisão que não pode tocar ou sentir, uma prisão para a sua mente. Então, se nós formos ver, o universo é todo informação, como num CD. A gente acessa, mesmo que o laser esteja lendo outras partes, a gente acessa só a informação
que nos interessa. E o universo é exatamente isso. Nós acessamos a informação que nos interessa, que é apropriada para o nosso momento. Então, o mundo parece estar fora, mas ele está dentro de nós, decodificado pelo nosso sistema de crenças. Então, quando eu olho pro Vanderlei e falo assim, a sua camisa é marrom. Eu falo, não é, Margarete, é azul. Não, é marrom. Estou falando. Ele vai falar, vou provar para você que é azul. Né? E todo mundo fala, é azul. Pode todo mundo falar, mas se o meu código de crenças dizer para mim que aquilo é marrom. Ninguém vai dizer o contrário. Porque é aqui dentro que eu estou criando. A minha crença me diz que é marrom. E as nossas crenças definem o mundo e como nós somos. É como se fosse um filtro. Entende? E dependendo das crenças que eu tenho, eu vejo o mundo muito cinza, muito feio, muito sem esperança. Eu vejo a vida dura, eu vejo a vida cheia de doenças, cheia de faltas, de desamor, de desesperança. Depende do meu sistema de crenças. Então, tudo é individual. Aí nós vamos falar aqui no fóton, que é a unidade básica de luz. O fóton, daquilo que é a nossa base, que nós somos criados, porque nós somos feitos também disso, ele carrega informações. Os fótons que a gente pode ver que vêm, né, da galáxia central, e que os nossos sóis, né, os sóis de todos os sistemas que transmitem esses fótons, eles passam pela nossa grade planetária, que é por onde ele pega informações próxima. E nós temos aqui a nossa grade, que a gente chama dos meridianos, né? E depois dos chakras que nós temos, que também recebem esses fótons através de informações. Que informações? Quando eu leio um CD, eu leio exatamente a informação que eu consigo acessar. É isso que eu recebo, dentro do limite do meu código de crenças. Então, o nosso computador recebe e envia informações, não é? Eu estou o tempo todo trocando. Por isso é que essa realidade coletiva a gente cria, né? E a gente tem a nossa vidinha do dia a dia individualizada. Porque eu estou recebendo e enviando informações o tempo todo. Estamos trocando, e normalmente as mesmas informações. E aí tem um observador, que somos nós, em consciência. A gente não fala do eu superior? Nós somos observadores da nossa vivência terrena, porque nós temos essa capa como se fosse um escafandro para quem vai no fundo do mar, não é? Nós temos essa capa aqui que manifesta uma consciência muito acima, mas quando chega aqui e pega essa mente limitada pelos 5 sentidos, a gente reduz demais a nossa condição. Porque os 5 sentidos são facilmente enganáveis, como a gente viu. E a gente se reduz demais. E olha de cima, é muito maior. Como se a gente então olhasse o CD só um pedacinho. Mas tem um monte de informações dele. E a gente observa de baixo, com informações muito reduzidas. Próxima. O que é o milagre, se não uma ilusão? Eu compreendo o milagre. Por quê? Porque eu compreendo leis novas. O milagre é isso. Eu não entendo como, não é? Mas existe, aquilo é real. O milagre é real. É só que eu não entendo como acontece. Mas ele é real. Né? Uma ilusão não queima outra ilusão, a menos que você acredite. Então, tem uma pessoa aqui que está andando na brasa. Se você acreditar que aquilo não te queima, acreditar não vai te queimar. E tem um monte de gente que passa e não se queima. Por quê? Porque ela criou a realidade dela. E isso existe. Então, o ser consciente entende o milagre. O corpo, então, que é isso que nós usamos na terceira dimensão, ele não pode servir para aprisionar a gente. E, no entanto, é uma prisão próxima. Então, está aí, consciência em mente. A mente é a consciência limitada.
Hoje nós somos mais mente e menos consciência. Próximo. Criando uma falsa identidade, a de que não podemos, a de que não somos, a de que não conseguimos. Essa é a maneira que controlam a massa. Próxima. Eu estou Margarete Áquila, mas eu não sou Margarete Áquila. Margarete Áquila é uma versão reduzida de quem eu sou em consciência. Como a simática, que é o... Vocês lembram que eu mostrei uma vez, falando de som? Uma nota musical tocada numa chapa de ferro com sal. Essa nota musical cria formas, né? Formas lindas de mandalas. Quando o som para, ela se desmonta inteirinha, a forma se desmonta. Então, eu estou, Margarete Áquila, vibrando. A partir do momento que eu parar de vibrar, o meu corpo sai, a minha capa vai embora. E nós temos um alcance de frequência, que é a frequência que eu hoje estou vibrando, eu, Margarete. Né? Próxima. Se a gente for ver no espectro de visão, nós vemos, olha, o espectro aqui enorme, né? Então tem ondas de rádio, televisão, infravermelho, raio-x, raio gama, ultravioleta. E a luz visível, olha só, é só 0,005, que é o que nosso olho capta. Próxima. Ou seja, nós operamos apenas numa dimensão, num limite muito pequenininho do que nós conseguimos captar por um sentido visual. Por isso que eu estou numa dimensão permeando outras tantas dimensões e eu posso estar aqui com vocês nesse exato momento em outra dimensão. E as dimensões elas estão intermeando uma a outra. Ora eu estou numa, ora eu estou noutra, depende do alcance de vibração que eu tenho. Eu digo que quando eu canto, que eu entro em estado de êxtase, eu mudo de dimensão. Por quê? Porque eu mudo o nível de vibração e de onda em que eu estou. Então eu mudo a minha vibração, não é? Por isso que eu consigo estar aqui e não estar ao mesmo tempo. Nós estamos o tempo todo passeando entre dimensões, dependendo do nível de vibração que nós temos. Próxima. Por isso que nós temos as dimensões mais altas, quando a consciência, só a consciência consegue acessar. Quando eu tenho a consciência aberta, eu acesso informações de outras dimensões muito mais avançadas. E quando eu me fecho na minha mente, eu consigo, no máximo, acessar essa grande ilusão, que é a terceira dimensão. Então, tudo é feito para nos distrair, ficando nos 5 sentidos. Próxima. Próxima. A ilusão do tempo. O tempo é o agora. Eu não tenho passado. O passado são imagens na minha mente. Eu não tenho futuro, porque o futuro ainda não aconteceu para mim. Eu tenho apenas o agora. Então, o tempo também é uma ilusão criada pelo nosso cérebro esquerdo. Porque o nosso cérebro esquerdo ele é hierárquico, ele vai construindo as coisas numa ordem de tempo, cronológica, uma depois da outra. E isso cria a sensação de tempo, que não é real. Então, uma revista New Scientist disse, você é um holograma projetado dos confins do universo. Uma revista científica, falando que nós somos um holograma. E aí, então, está todo o sistema de comunicação que existe, né? Desse holograma que está sendo criado do universo, de toda a informação. A chave para nos manter em servidão e trabalhando com o cérebro esquerdo, que é aquilo que eu falei, ele cria ilusão do tempo, hierarquia, ele é lógico e etc. Enquanto o lado direito é a criatividade, é a expansão, é o todo, é o tudo. Aqui a Mônica fez uma vez esse exercício, diga a cor e não a palavra. Se eu olhar aqui, o que eu quero fazer? Fica confuso, né? Por quê? Porque o cérebro direito quer dizer a cor, verde. Mas o cérebro esquerdo quer dizer amarelo.
Então, os dois têm funções completamente distintas, que têm que trabalhar em conjunto. Próxima. Pessoas que foram em EQM ou que tiveram a viagem astral, EQM é a experiência de quase morte, elas relatam que a realidade é completamente diferente. Elas conseguem ver tudo, o presente, o passado e o futuro, como se fossem uma coisa só. Essa é a nossa realidade. Jill Bolte Taylor, uma neuroanatômica, ela teve uma experiência que ela teve um derrame no cérebro esquerdo e ela ficou consciente. E ela relata que, enquanto ela estava consciente, ela olhava para tudo e tudo fazia parte de uma coisa só. Que ela não se via separado de nada. E olha que interessante, ela viu a realidade, porque o cérebro esquerdo não estava funcionando, que é o cara que põe ordem em tudo, não é? O racional. Ela viu com o cérebro direito, com a consciência expandida, que todos somos uma coisa só. O Daniel Tammet, que aprendeu islandês em uma semana, que é uma das línguas mais difíceis do planeta. Por quê? Porque ele usou isso aqui para aprender. O lado direito do cérebro. Interessante. Por quê? Porque quando você expande a consciência, você tem condições de aprender tudo, de fazer tudo. São infinitas as possibilidades. Então tá aí, consciência, ser o tudo, ou a mente, ser um pequeno eu, o que nós já somos. Nós damos muita ênfase para a inteligência, mas nós não precisamos libertar a mente, nós precisamos nos libertar da mente, o que é diferente. Então tá lá, poucos controlam bilhões de pessoas. 2012, aqui existe uma figura, né, que Hermes Trismegisto quis colocar, assim como é embaixo, é em cima. Se nós estamos aqui vivenciando essa turbulência toda na era da consciência, imagine o que isso está a nível universal, porque nós somos uma pecinha de uma engrenagem gigante que está modificando inteirinha e passando para uma outra etapa. Nascemos no tempo do não tempo. É isso que os maias falam. O tempo do não tempo, gente, é a consciência expandida. Não há tempo, não há espaço, há realidade. Por que será? Para quê? Eu já falei. Alguma coisa nós temos que fazer aqui, senão a gente não teria nascido nessa época. Próxima. Só que o medo nos comanda, porque o governo oculto assim o quer, ainda. Mas nós estamos na era da consciência, do amor infinito, que é a única verdade. Porque o amor liberta. Isso não é ilusão. Isso é real. É a realidade do ser humano. O amor. 2012 é o que eu quero que seja. É amor, compreensão, tolerância. Aqui é compreender quem precisa de ajuda, porque nós somos 7 bilhões de pessoas que temos que despertar, que temos que conhecer a realidade. Nós vamos passar por tempos que eles querem que a gente acredite na desgraça, na desordem, na bagunça, no desamor. Mas nós sabemos que a nossa tarefa hoje é essa, é de poder ver uma mão que pede ajuda. Próxima. É entender o limite da mente humana. Entender quantas pessoas estão escravizadas nesse limite e passam fome, passam desamor, abandono completo. E nós vivemos sempre no medo. Mas é isso que nós podemos ser, viver em harmonia, com respeito absoluto, cuidando um dos outros, cuidando daqueles que pedem a ajuda, porque nós somos
e temos condições de ajudar quem ainda não consegue se libertar? Que mão eu sou? Essa? Ou eu sou essa? É essa mão que nós temos que procurar ser para ajudar os tantos outros que ainda estão presos e escravos na visão dos 5 sentidos, que não conseguem ver a infinita possibilidade que é a consciência, que é a divindade do ser humano. Obrigada.